Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto mais sério, sobre pesagem. E é sobre um brasileiro, mas eu não achei a notícia em nenhum site daqui. Eu tive que procurar lá num site de fora, tentei dar uma traduzida mais ou menos para entender a notícia e vou trazer aqui para vocês. Mas antes da gente começar, já vê se você está inscrito aí no canal, botãozinho inscreva-se vermelho aqui embaixo. Se não tiver clicado, é só clicar e ativar o sininho para receber os vídeos novos. Então, vamos lá. Esse lutador, na verdade, ia fazer a sua estreia profissional. Ele só tinha feito uma luta, que foi uma luta amadora, né? Já que ele não tinha feito a estreia no profissional. E o nome dele é Alexandre Pereira Silva. E na notícia, né, a chamada da notícia já diz que ele continua lutando por sua vida e aqui no Brasil, né? Então o que acontece? Ele estava se preparando para fazer a estreia profissional dele, que seria no Chotô Brasil número 80, que aconteceu lá em janeiro, no dia 28 de janeiro, e ele acabou sofrendo complicações durante a perda de peso. Acabou passando mal e foi levado às pressas aí, para o hospital no dia da pesagem. E aí o pai dele, né, o Magno Pereira, deu uma entrevista para esse site gringo, né, que é o MMA Fighting, site lá de fora, na quinta-feira, né, ontem, e ele deu alguns detalhes sobre as condições de saúde aí do filho dele. Segundo o pai dele, o Alexandre teve algumas convulsões durante a perda de peso e acabou sofrendo um ataque cardíaco no hospital, em decorrência do sofrimento todo o processo de perda de peso, né? E ele está em coma há 2 meses. Então, desde lá de janeiro até agora, ele ainda está em coma. Então, uma situação muito delicada. Ele está internado e, por enquanto, não tem nenhuma previsão de alta nem nada do tipo. E aí a notícia continua dizendo que ele foi transferido para o Hospital São Francisco de Assis, lá no Rio de Janeiro. Ele sofreu uma hemorragia interna e ele também tinha um coágulo no cérebro, quase que eu falei errado. E aí, segundo os médicos, ele precisaria de um milagre para sobreviver, né? Por enquanto, ele está internado, como eu disse, está em coma, então a gente não tem certeza, né? Segundo esse depoimento do médico, fica mais difícil ainda de saber o que vai acontecer ou não, mas por enquanto ele está em coma. E ainda, segundo a notícia, ele está lutando contra uma infecção. Então, além de todos esses problemas que eu citei, ele está com uma infecção. Então, segundo o pai dele, aí, alguns órgãos param de funcionar e aí depois acaba voltando a funcionar. Então existe sim, inclusive, um risco de que o Alexandre fique em estado vegetativo. Então ele permanece em estado crítico internado na UTI, né? Unidade de Terapia Intensiva. E aí os pais dele acabaram viajando para assistir essa estreia dele lá no Rio de Janeiro. Enfim, não conseguiram nem voltar, né, para casa, tiveram que ficar lá com o filho acompanhando e por enquanto está nessa situação totalmente complicada, né, por conta desse processo aí de perda de peso. E aqui mais para o final da notícia, diz que tentaram contatar o André Pederneiras, né, o Dedé Pederneiras, que é lá do Chotô Brasil, né, que tem a ver com a Nova União e também com o Chotô Brasil, mas não tiveram nenhum retorno. E aqui tem só uma observação dizendo que ele só competiu uma vez no MMA amador, quando ele derrotou o Marcos Silva por decisão majoritária no Chotô Brasil 73. E essa estreia profissional dele, que seria agora em janeiro, seria contra o próprio Marcos Silva, né? Seria uma revanche, só que aí pelo cartel profissional, né? Valendo aí já na estreia profissional dele. Então, infelizmente, essa luta não aconteceu e também aconteceu todo esse problema de saúde. E aqui, mais para o final, né, já na última linha da notícia, diz que foram feitos alguns exames pré-luta que são exigidos pela Comissão Atlética Brasileira de MMA, exceto o exame físico. Então, é meio complicado, né, a situação. Aí está escrito aqui, o único que não foi enviado para a Comissão Atlética foi o exame físico, né, o teste físico aí. Aí tem entre aspas aqui, como ele não deu este último exame, que seria o do teste físico, nem a avaliação médica anterior à pesagem, a pesagem real ainda não tinha sido autorizada para a luta. Esse exame, de acordo com a sua equipe, foi feito no dia do incidente, mas não foi enviado para a comissão. Então, assim, a comissão disse que não recebeu o exame no dia, né, contestando ali que ele estaria saudável para a luta, mas a equipe dele disse que tinham feito o exame, que ele já estaria saudável, só que não entregaram o exame porque ele acabou passando mal. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Como eu disse, a notícia ainda está num site gringo, então fica um pouco mais difícil de interpretar a notícia, mas, em resumo, é isso. Um monte de problema de saúde que acabou levando a esse mal-estar e a ser internado e passar por tudo isso. E fica um pouco complicado porque seria estreia profissional e eu acho que já, na verdade, no amador já teria que ter, mas aí por lado do lutador, né, o evento em si, dificilmente ia ter alguma relação com isso, né, tratar isso.
mas acho que os próprios atletas, já que os eventos nem sempre têm tanto cuidado assim, os atletas deveriam se preocupar em fazer exames, né, desde a luta amadora que seja até uma estreia profissional. Então tem que ter um acompanhamento médico desde o início. Não estou dizendo que não teve nesse caso, é só um comentário. E além de ter um médico sempre por perto, eu acho que precisa também, não sei se é um fisiologista, enfim, não sou um entendedor, não sou especialista, mas acho que tem que ter alguém para avaliar, inclusive, a categoria de peso que você vai lutar, avaliar a sua massa corporal, massa magra e todos os outros detalhes e saber se você tem condições de lutar em tal categoria, né? Isso também precisaria ser avaliado, porque tem muita gente que acaba perdendo muito peso. Enfim, nesse caso, nessa notícia específica, é difícil de dizer se ele já tinha algum problema antes, médico, e que não foi observado e que por conta disso aconteceu, ou se não, foi realmente uma perda de peso, um processo de perda de peso que foi feito errado, ou se o processo de perda de peso foi muito agressivo e o corpo dele que não aguentou, ou se foi alguma dieta específica. Então é realmente muito complicado de dizer, mas a notícia e o final de tudo isso, na verdade a conclusão ainda não tem, né? Mas o final é que ele ainda permanece internado e esperamos aí, torcemos para que ele consiga sair bem, sem nenhuma sequela e simplesmente consiga voltar a ter a sua vida aí, fazer os seus exames e quem sabe até conseguir voltar a treinar e que não tenha nenhum problema grave, que possa seguir com a carreira que deve ser o sonho aí do Alexandre Pereira Silva, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não da notícia, claro, porque não tem como gostar da notícia, deixa o like aí embaixo, deixa também nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, sobre a pesagem, que é um tema recorrente, que eu falo aqui, sai no combate, sai em todo lugar, mas realmente é um tema recorrente e muito perigoso, continua sendo perigoso. E também se inscreve no canal que não tiver inscrito e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!